a dor no corpo é melhor do que a dor na alma. Isso eu escuto de todos os borderlines que eu atendi e estou atendendo. Eu prefiro causar dor no meu físico do que sentir a dor na alma que eu sinto. Eles sentem uma dor existencial profunda. Profunda. Um humor intenso. Intensidade, né? O nome dele é intensidade. É altamente variável, varia. Ora gosto disso, ora não gosto daquilo, ora quero ir para a Espanha, agora não quero mais, agora eu quero ficar aqui, daqui a pouco eu não quero. É instável. E conviver com uma pessoa borderline precisa ter consciência de que ele é borderline e os dois precisam buscar tratamento juntos, senão não vive. É assim, ó, o borderline é assim. Eu faço as coisas como eu estou sentindo. Esse é o lema do borderline. Eu faço as coisas como eu estou sentindo. Depois me arrependo. Isso é o lema do borderline. Eu faço as coisas como eu sinto. Não como eu penso, como eu sinto. Aí depois, quando eu penso, eu me arrependo. Borderline pode experimentar isso 10 vezes num dia só. Sentimentos recorrentes de vazio crônico. Todo borderline vai dizer a você: eu tenho um vazio dentro de mim que não se preenche. Possui alta sensibilidade à rejeição. Pequenas rejeições provocam grandes tempestades. Eu já vi uma pessoa borderline quase matar o cachorro. Porque o cachorro, ao invés de chegar, o cachorro dessa pessoa, ela chegou com o namorado. E o cachorro, ao invés de pular em cima dela, pulou em cima do namorado. E aquilo foi suficiente para ela entender que o cachorro estava rejeitando ela. Ela deu 3 chutes no cachorro. Depois chorou amargamente durante umas 2 horas. Fúria, ódio ou raiva intensa do nada. Aconteceu, a fúria... Dificuldades e muita dificuldade para resolver seus problemas e para controlar sua raiva. Presença de pensamentos paranoicos relacionados ao estresse. Borderline não sabe se estressar. Ele precisa aprender. E isso só com medicação e psicoterapia. Raramente podem apresentar episódios psicóticos. Certo? Raramente apresentam episódios psicóticos. A situação borderline precisa estar muito forte para que apresente episódios episódicos, mas é raramente, tá? O que é outra diferença do bipolar, né? Psicoterapia, sim, há um medicamento específico para a patologia no geral, ou seja, não existe um medicamento específico. Essa é a grande dificuldade da psiquiatria nesse momento, né? Ainda não se descobriu um medicamento específico, vai ter que testar algumas medicações, mas quando acerta é massa. No geral, pode-se utilizar os antidepressivos e os estabilizadores de humor, né? A CID-10, né, define como um transtorno que é conceitualmente similar ao transtorno de personalidade borderline, chamado F6030, transtorno de personalidade emocionalmente estável. Existe uma forte corrente querendo trocar o nome borderline para o transtorno de personalidade emocionalmente estável, né? Trata-se de distúrbios graves da constituição caracterológica e das tendências comportamentais do indivíduo. Ou seja, são características do indivíduo, mas também são tendências dele, não diretamente imputáveis a uma doença, lesão ou afecção cerebral ou a um outro transtorno psiquiátrico. Pessoal, certo? Então isso aqui, eu estou colocando só para vocês perceberem onde vocês podem procurar mais características do transtorno borderline. É preciso realizar a psicoterapia. É preciso, tá? Como os pacientes apresentam um emocional que oscila com frequência, o psicólogo nos ajuda a perceber o que está acontecendo. É tão bonito, gente, é tão bonito quando um paciente, ele consegue identificar quando a crise está chegando e ele mesmo toma medicação e ele mesmo consegue reverter essa situação. É lindo isso. O relato dos pacientes, quando eles conseguem fazer isso, é de uma liberdade profunda. É fundamental que o diagnosticado se vincule ao tratamento.
importante que a pessoa que está com borderline, ela se sinta no tratamento. Por isso que o vínculo terapêutico é melhor do que qualquer tratamento que possa ser feito. Se não tem vínculo terapêutico, não dá 2 meses, ele vai embora do seu consultório. Busque a ajuda e apoio para descobrir qual é o possível gatilho daquela situação. Então, toda situação que o borderline lhe contar, você tem que saber qual é o gatilho, e você vai fazer uma lista de gatilhos para ir ensinando a ele em cada gatilho saber como manusear, certo? Mesmo que nem todos os desvios de comportamento sejam solucionados. Não vai, porque é um transtorno, mas ele vai ter uma qualidade de vida bem satisfatória com a ajuda. Então é assim, ó, como é que a gente faz a checagem clínica? A gente chama isso de mecanismo de cisão, tá? Ou seja, geralmente o borderline tem a idealização. A idealização, nossa, mas essa pessoa é uma pessoa muito boa. Mas aí essa pessoa boa, em algum momento, provoca no borderline uma sensação de abandono, que pode ser real ou pode ser imaginado. Ele imagina. E aí a decepção acontece. Aí vem. Ele não idealizava e hipervalorizava, ele desvaloriza e chama a pessoa má. Se você consegue fazer com que a pessoa borderline entenda isso, repetindo esse ciclo e essa sequência com ele, várias e várias vezes, criando situações imagéticas, transportando essa situação imaginária para uma situação real. Outra coisa, ele não está no ciclo de desvalorização. Aqui ele estava idealizando, pessoa boa, sentiu o abandono real e imaginário, desvalorizou, pessoa é má. Aí ele está aqui, ó, na desvalorização. Você vai ensinar ele a fazer o caminho contrário. Ó, desvalorização, a pessoa é má. Aí a pessoa, você simula uma atitude generosa. A percepção veio de volta. A idealização voltou, a pessoa boa. Então, se o ciclo começa com desvalorização, você traz o momento de decisão de conscientizar ele e faz o mecanismo de cisão, que é fazer ele lembrar quando ele idealizou que aquela pessoa era boa e fazer o caminho reverso. Isso você vai ter que fazer, esse mecanismo de cisão, várias e várias e várias e várias e várias vezes. Nós vamos ouvir agora o psiquiatra Dr. José Brasileiro falando para a gente sobre o transtorno borderline. Eu achei muito importante convidar um médico psiquiatra para que ele possa nos falar a respeito das características da personalidade borderline. Sabe por quê? Porque nós recebemos, como psicólogos, pessoas encaminhadas pelos psiquiatras com transtorno borderline, ou seja, diagnosticados com transtorno borderline. E essa parceria, ela é muito importante. Então, para nós, psicólogos, sabermos a visão da psiquiatria sobre a personalidade borderline é muito, muito importante. Então eu convido você agora para escutar o que diz o psiquiatra médico José Brasileiro a respeito do transtorno borderline. Vamos lá? Tudo bom, pessoal? Meu nome é José Brasileiro, sou médico psiquiatra. Estou aqui para falar para vocês sobre um transtorno muito comum na nossa prática, que é o transtorno de personalidade borderline, certo? O transtorno de personalidade borderline, ele foi descrito por volta do final da década de 70, início da década de 80, da forma como a gente conhece hoje, por um psiquiatra chamado John M. Gunderson, certo? Em Harvard, tá ok? E esse transtorno, ele foi descrito, ele está dentro dos transtornos de personalidade, ele tem outros nomes como transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de personalidade emocionalmente instável. Ele tem por característica, como eu falei, uma instabilidade emocional, né, seguida de conflitos em relações interpessoais.
Então as pessoas têm um componente de instabilidade emocional, ou seja, ama numa manhã e numa tarde odeia, né? Tem uma fluidez, né? Uma oscilação de afeto importante, né? Instabilidade afetiva importante. São pessoas impulsivas e explosivas, em sua maioria das vezes, na grande maioria das vezes. É um caráter, um dos critérios diagnósticos, são pessoas impulsivas e explosivas. Tem conflitos interpessoais com muita frequência, principalmente com as pessoas que estão mais próximas a elas, que elas vinculam mais, né? E tem uma relação de autoimagem prejudicada, ou seja, elas têm uma percepção de que elas são pessoas inferiores, que são feias, que têm uma percepção de que não são amadas, não são queridas, que as outras pessoas não gostam delas. Elas têm essa percepção. Como todo transtorno de personalidade tem a característica de ser ao longo da vida, então dura durante uma vida inteira, não tem um padrão episódico, né, como uma depressão, que tem um episódio depressivo, ou um transtorno de pânico, ela se manifesta durante toda a vida e tem uma característica de ter uma rigidez dessa personalidade, ou seja, o indivíduo, ele, em toda situação pela qual ele vai vivenciar, ele vai se apresentar com essas características de estar sempre com um afeto instável e com conflitos relacionais. Além dessa condição, né, que a gente relata, podem ter ideações paranoides transitórias também. Então, essas são as principais características. Um sentimento crônico de vazio, ideações paranoides transitórias, impulsos, um indivíduo com uma impulsividade muito grande, agressividade muito grande, né? Irritabilidade muito grande, e não se dá com as demais pessoas. O prognóstico, ao contrário dos demais transtornos de personalidade, ele tende a ser bom. Com o passar do tempo, as pessoas vão melhorando, né? Melhorando de alguma forma, não 100%, mas vão gradualmente melhorando. E o tratamento é a associação de psicoterapias e medicações. Tem algumas medicações para controle dos impulsos da instabilidade afetiva, como os estabilizadores de humor, antipsicóticos, que a gente pode utilizar, lançar mão, né? E tem as psicoterapias que hoje são utilizadas, né? Vale a pena frisar na TCC a dialética comportamental, que tem uma evidência interessante. Na psicanálise nós temos a terapia psicodinâmica breve, que também tem uma boa resposta. Basicamente são essas as orientações. Em toda situação pela qual ele vai vivenciar, ele vai se apresentar com essas características de estar sempre com um afeto instável e com conflitos relacionais. Além dessa condição, né, que a gente relatou, da instabilidade afetiva, dos conflitos interpessoais e da autoimagem, a visão da autoimagem prejudicada, eles têm sentimento crônico de vazio, certo? Tem automutilações que não necessariamente tem um caráter suicida, né, mas sim de contingência de sofrimento. Eles se automutilam para conter o sofrimento. Tem caráter impulsivo, né, são pessoas impulsivas, né, e podem ter ideações paranoides transitórias também. Então, essas são as principais características. Um sentimento crônico de vazio, ideações paranoides transitórias, impulsos, um indivíduo com uma impulsividade muito grande, agressividade muito grande, né? Irritabilidade muito grande, e não se dá com as demais pessoas.